Dando continuidade ao programa Semana em Revista, vamos bater um papo com o vereador Orlando Cardoso, vereador do município de Lafayette Coutinho e também foi secretário de Educação do município. Bom dia, Orlando. Bom dia, jornalista Euclides Fernandes. É um prazer estar aqui nessa emissora que é líder de audiência em toda a região e de pronto já mandar um abraço para o povo de Lafayette Coutinho. Muito bem. Como é que se encontra hoje a realidade de Lafayette Coutinho? Lafayette Coutinho, deputado, não vem caminhando muito bem. O município apresenta alguns problemas e algumas dificuldades por parte da gestão pública e nós vereadores, sobretudo vereadores de oposição, que é formado por um bloco de 4, vereador Orlando, Márcio Catité, o Rudela e o Tuta Eliotti, fazemos lá o nosso trabalho, que é de legislar a favor da população lafaietense, cumprindo com o nosso mandato, cumprindo com nossas obrigações e de fato que a gente fiscaliza, acompanha, propõe, cumpre com o verdadeiro papel que é do legislativo. Na sua visão, na sua leitura, quais são hoje as maiores dificuldades do município? A saúde eu coloco como dificuldade número 1. A gente sabe que saúde trata da questão da prevenção, saúde tem urgência e o município apresenta bastante dificuldade em relação de resolver as questões de muitas especialidades na área da saúde. Marcação de exames. Temos problemas também em relação à distribuição de medicamentos, que aí muitas vezes o executivo aponta como falha o repasse do governo estadual, né? Temos dificuldades em relação ao transporte. Agora, a semana passada tivemos visitando a comunidade do Amazonas, onde tinha lá 2 carros e uma ambulância, e aí no momento só se encontra uma ambulância atendendo, que a ambulância a gente sabe que é para atender o pessoal acamado, e aí muitos serviços estão interrompidos, como por exemplo, o pessoal que faz fisioterapia na sede do município, esse transporte no momento não está suspenso, e aquelas pessoas que fazem consultas, tanto em Lafayette Coutinho como em Jiquié. Então hoje, a zona rural da região do povoado do Amazonas conta apenas com uma ambulância. E eu já conversei com a secretária de Educação, secretária de Saúde, passando essas dificuldades, e ela nos garantiu que a gestão está tratando desse assunto no sentido de resolver, que é o que a gente espera. Muito bem. E a zona rural? Você já falou um pouco do problema de saúde da zona rural, que anda de maneira precária. Mas o que diz as outras coisas que a zona rural precisa? A zona rural, o nosso pequeno agricultor, graças a Deus as notícias são bastante positivas por conta das chuvas, e quando chove o homem do campo se alegra porque vai produzir para levar o alimento à mesa de quem mora na zona rural, principalmente quem mora na sede. E a gente tem dificuldade, o município dispõe de alguns tratores para fazer lá o serviço de aragem das terras para os pequenos, mas as informações também que chega para nós é de que tem algum trator que não está funcionando, né? E aí o agricultor ele fica com essa dificuldade de aproveitar o momento de chuva para preparar o solo para fazer o seu plantio e posteriormente a colheita. Então a gente tem feito também esse trabalho incessante na Câmara de cobrar do Executivo Municipal que resolva a situação desses tratores para poder atender com qualidade o homem do campo. Poder Legislativo, da qual você faz parte, como é que encontra-se essa situação da relação entre Executivo, Legislativo e a própria funcionabilidade do Poder Legislativo? O Poder Legislativo, graças a Deus, funciona muito bem. Dos 9 vereadores, como eu disse, 5 defendem a base do governo e 4 de oposição, mas a gente tem uma relação bastante ordeira, uma relação de respeito, porque é assim que tem que ser. Fazemos parte das comissões, a gente discute os projetos, os requerimentos, tudo aquilo que é de interesse público, e graças a Deus não temos problema nenhum. Em relação
a relação do executivo com o legislativo, a gente também procura separar as divergências que ficam no campo das ideias e a gente trata das questões do município de forma humana, porque o executivo cuida da sua parte e o legislativo também cuida da sua. Muito bem, afastando um pouco aí de Lafayette Coutinho, da qual você é vereador, já foi secretário de Educação do município, Orlando Cardoso. Nós estamos aí com 90 dias do governo do Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Qual é a tua leitura, tua visão a respeito do desempenho do nosso atual presidente? Eu torço muito para que o governo Bolsonaro dê certo, porque na verdade ele deixou de ser candidato de uma parcela da população brasileira e é governo de fato. É uma nação tão grande e importante como a nação brasileira. Mas eu tenho que dizer, o que todo mundo percebe, é que ainda o governo não conseguiu encontrar o caminho, um rumo a ser seguido para poder desenvolver tudo aquilo que ele prometeu em campanha. E isso a gente torce e espera que encontre esse caminho o mais breve possível, porque o povo brasileiro está sofrendo. Temos aí números alarmantes em relação ao número de desemprego, né? O Brasil está chegando a quase 15 milhões de desempregados. É preciso encontrar uma saída para que para que o Brasil possa voltar a sorrir e os brasileiros possam voltar a ter oportunidades de dias melhores. Muito bem. Agora, nós estamos num momento com a posse de Jair Bolsonaro e a expectativa do povo brasileiro de reformas profundas dentro da estruturação do Estado brasileiro, do governo brasileiro. Então nós temos já tramitando no Congresso Nacional a reforma da Previdência. O que é que você pode nos dizer sobre? O governo tem falado que tem isso como objetivo número 1, resolver esse caos que se criou na nossa Previdência. O que a gente pede, e deve estar na mão das comissões lá do Congresso Nacional, posteriormente também do Senado, a gente pede que analisem com carinho, porque o pequeno não pode pagar essa fatia sozinho. Não é o produtor rural, não é o homem do campo, não são os funcionários públicos, sobretudo aqueles que ganham 2, 3 salários mínimos ou até menos, que essa parcela que diz que existe um rombo nessa Previdência, que não seja cobrado do pequeno e que isso atenda todo mundo, sobretudo a classe política, sobretudo o judiciário, que todo mundo, que essa conta seja dividida para todos e que o menor possa pagar essa conta também em parcela menor e que não seja depositado na conta dos trabalhadores, na conta do povo da zona rural, essa fatia do bolo. Então a gente torce para que os deputados analisem com carinho, o Senado analise com carinho e que faça uma reforma que seja compatível com a realidade brasileira. Há uma sinalização do governo federal, mais precisamente do ministro da Economia, o Guedes, no sentido de encaminhar uma reforma do Pacto Federativo. Sua visão? É interessante essa questão do Pacto, do Pacto Federativo, porque a gente percebe que nessa divisão do bolo em relação a recurso da União, do Estado e dos municípios, os municípios é quem mais sofre. E a gente sabe também que é no município que as coisas acontecem. São nos municípios que surgem as verdadeiras necessidades e automaticamente a coisa acontece de fato. Eu vejo que essa fatia tem que ser dividido de maneira que os municípios possam ficar com a parte maior e não só o Estado e União, para que as políticas públicas nos municípios sejam aplicado favorável à população que mais necessita, que são aquela população carente. O modelo criado no primeiro ano aí do governador Rui Costa é o modelo do consórcio de saúde, que já está implantado, inclusive o consórcio que abrange o Médio Rio de Contas e do Vale de Quiriçá, já em pleno funcionamento, já com inclusive uma policlínica. Como você está vendo
esse modelo do consórcio de saúde, a descentralização de saúde através dessa construção? Vejo com bons olhos, penso que está ajudando muito essa questão dos consórcios de saúde, sobretudo aqui o Médio Rio das Contas e o Vale de Quiriçá. São especialidades que antes ficavam na responsabilidade da prefeitura, porque muitas dessas especialidades o SUS não cobre, e a gente percebe que esse modelo é um modelo que, bem pensado, deu certo. O que a gente espera é que aprimore cada vez mais Lafaiete Coutinho como município pequeno e carente, que possa ter uma vantagem maior em relação a essa divisão de cotas por exame, por especialidade, por exemplo. Mas a gente percebe que foi acertado, está dando certo, que possa cada vez mais ampliar, porque saúde pública é um problema sério a ser resolvido no Brasil. E que na Bahia o governo Rui Costa dá esse pontapé aí, que com certeza vai melhorar e muito a vida dos baianos. Muito bem, estamos chegando aqui ao final desse bate-papo com esse inteligente vereador do município de Lafaiete Coutinho, o Orlando Cardoso, e também já comandou a educação, foi secretário do município de Lafaiete Coutinho. Eu perguntaria então a você, encerrando nossa conversa, as suas expectativas a respeito de 2019. A nossa expectativa sempre é de esperança, de dias melhores. A gente fala isso a nível federal, que o governo Bolsonaro possa encontrar o rumo e fazer aquilo que o país precisa ser feito para poder voltar a crescer. Em nível de Bahia, eu diria que o governador Rui Costa está no caminho certo, seu segundo mandato, dando continuidade para poder chegar ao final dos 8 anos com a sensação de dever cumprido. E no município de Lafaiete Coutinho também a gente torce que a gestão encontre o rumo, que desde o início a gente percebe que isso não acontece, mas a gente torce, porque se a gestão vai mal, quem sofre é o povo. Então, na verdade, o que a gente poderia dizer aqui é que a gente tem esperança de um município melhor, um estado melhor e de um país melhor para se viver. Ok, esse é o Orlando Cardoso, vereador do município de Lafaiete Coutinho. Mas vamos agora à bronca do povo. Dando continuidade ao programa Semana em Revista, vamos bater um papo com o vereador Orlando Cardoso, vereador do município de Lafaiete Coutinho, e também foi secretário de Educação do município. Bom dia, Orlando. Bom dia, jornalista Euclides Fernandes. É um prazer estar aqui nessa emissora, que é líder de audiência em toda a região, e de pronto já mandar um abraço para o povo de Lafaiete Coutinho. Muito bem. Como é que se encontra hoje a realidade de Lafaiete Coutinho? Lafaiete Coutinho, deputado, não vem caminhando muito bem. O município apresenta alguns problemas e algumas dificuldades por parte da gestão pública, e nós vereadores, sobretudo vereadores de oposição, que é formado por um bloco de 4, vereador Orlando, Márcio Catité, o Rudela e o Tuta Eliotti, fazemos lá o nosso trabalho, que é de legislar a favor da população lafaiense, cumprindo com o nosso mandato, cumprindo com nossas obrigações, e de fato que a gente fiscaliza, acompanha, propõe, cumpre com o verdadeiro papel que é do legislativo. Na sua visão, na sua leitura, quais são hoje as maiores dificuldades do município? A saúde eu coloco como dificuldade número 1. A gente sabe que saúde trata da questão da prevenção, saúde tem urgência, e o município apresenta bastante dificuldade em relação de resolver as questões de muitas especialidades na área da saúde. Marcação de exames, temos problemas também em relação à distribuição de medicamentos, que aí muitas vezes o executivo aponta como falha o repasse do governo estadual, né? Temos dificuldades em relação ao transporte. Agora, a semana passada, tivemos visitando a comunidade do Amazonas, onde tinha lá 2 carros e uma ambulância, e aí no momento só se encontra uma ambulância atendendo.
que a ambulância a gente sabe que é para atender o pessoal acamado, e aí muitos serviços estão interrompidos, como por exemplo, o pessoal que faz fisioterapia na sede do município, esse transporte no momento não está suspenso, e aquelas pessoas que fazem consultas, tanto em Lafayette Coutinho como em Jiquié. Então hoje, a zona rural da região do povoado do Amazonas conta apenas com uma ambulância. E eu já conversei com a secretária de Educação, secretária de Saúde, passando essas dificuldades, e ela nos garantiu que a gestão está tratando desse assunto no sentido de resolver, que é o que a gente espera. Muito bem. E a zona rural? Você já falou um pouco do problema de saúde da zona rural, que anda de maneira precária. Mas o que diz as outras coisas que a zona rural precisa? A zona rural, o nosso pequeno agricultor, graças a Deus as notícias são bastante positivas por conta das chuvas, e quando chove o homem do campo se alegra porque vai produzir para levar o alimento à mesa de quem mora na zona rural, principalmente quem mora na sede. E a gente tem dificuldade, o município dispõe de alguns tratores para fazer lá o serviço de aragem das terras para os pequenos, mas as informações também que chega para nós é de que tem algum trator que não está funcionando, né? E aí o agricultor ele fica com essa dificuldade de aproveitar o momento de chuva para preparar o solo para fazer o seu plantio e posteriormente a colheita. Então a gente tem feito também esse trabalho incessante na Câmara de cobrar do Executivo Municipal que resolva a situação desses tratores para poder atender com qualidade o homem do campo. Poder Legislativo, da qual você faz parte, como é que encontra-se essa situação da relação entre Executivo, Legislativo e a própria funcionabilidade do Poder Legislativo? O Poder Legislativo, graças a Deus, funciona muito bem. Dos 9 vereadores, como eu disse, 5 defendem a base do governo e 4 de oposição, mas a gente tem uma relação bastante ordeira, uma relação de respeito, porque é assim que tem que ser. Fazemos parte das comissões, a gente discute os projetos, os requerimentos, tudo aquilo que é de interesse público, e graças a Deus não temos problema nenhum. Em relação à relação do Executivo com o Legislativo, a gente também procura separar as divergências que ficam no campo das ideias, e a gente trata das questões do município de forma humana, porque o Executivo cuida da sua parte e o Legislativo também cuida da sua. Muito bem, afastando um pouco aí de Lafayette Coutinho, da qual você é vereador e já foi secretário de Educação do município, Orlando Cardoso. Nós estamos aí com 90 dias do governo do Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Qual é a tua leitura, tua visão a respeito do desempenho do nosso atual presidente? Eu torço muito para que o governo Bolsonaro dê certo, porque na verdade ele deixou de ser candidato de uma parcela da população brasileira e é governo de fato. É uma nação tão grande e importante como a nação brasileira. Mas eu tenho que dizer, o que todo mundo percebe, é que ainda o governo não conseguiu encontrar o caminho, um rumo a ser seguido para poder desenvolver tudo aquilo que ele prometeu em campanha. E isso a gente torce e espera que encontre esse caminho o mais breve possível, porque o povo brasileiro está sofrendo. Temos aí números alarmantes em relação ao número de desemprego, né? O Brasil está chegando a quase 15 milhões de desempregados. É preciso encontrar uma saída para que o Brasil possa voltar a sorrir e os brasileiros possam voltar a ter oportunidades de dias melhores.